Olá, estamos de volta com o Domcast, o podcast da Santa Casa de Feira de Santana. Eu sou Linéia Fernandes, assessora de comunicação dessa instituição, e hoje eu convido vocês a conferir aqui com a gente uma entrevista maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão gostar. Fiquem com a gente. Olá pessoal, então como eu disse, de volta com o Domcast. E hoje a gente tem um episódio maravilhoso. Eu tenho a honra de receber aqui, já está aqui do meu lado, um convidado muito especial. Ele que é da área esportiva, muito conhecido de todos nós, ficou ainda mais próximo da gente, da Santa Casa de Feira de Santana, desde que se tornou um paciente lá da nossa instituição, da nossa unidade de alta complexidade em oncologia, a nossa Unacom. Então eu tenho a honra de receber aqui, um carinho muito especial por ele, Júpiter Filho, que é personal trainee, professor de educação física. Então, como eu disse, Feira de Santana conhece muito ele. Então, Júpiter, prazer te receber aqui, meu querido. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. O prazer e a honra é toda minha. Tá aqui no Domcast, a convite de você, minha amiga Linéia. Júpiter, conta pra gente como é que foi. Eu vou contar pro pessoal, então. O Júpiter faz aproximadamente 1 ano e alguns meses descobriu uma espécie de tumor na região da cabeça e do pescoço, e ele, como todo guerreiro, como Júpiter, para quem não sabe, também foi militar, né? Então, ele já era, como professor de educação física, como personal, já era uma pessoa muito disciplinada. Como é que foi, Júpiter, quando você descobriu esse tumor na região? Conta pra gente inicialmente em que parte mesmo da região de cabeça e pescoço. Antes de eu falar especificamente do lugar, eu já deixo aqui destacada a importância de você se conhecer. E a mínima alteração que você encontrar, você busque logo um médico e procure logo investigar. E quanto mais cedo você descobrir, mais rápido você vai conseguir resolver o problema. Sim. Então, eu fazendo barba, do nada, achei um carocinho diferente na região do pescoço. E eu achei que fosse sair, que não fosse nada demais. Após 8 dias, o mesmo caroço no mesmo lugar, cheguei para minha esposa e falei: tem um caroço aqui diferente e tem 8 dias que eu encontrei lá. Então vamos fazer logo o exame. Aí marcamos a primeira consulta com o Dr. Bruno, e no primeiro dia, no tocar, ele falou: pode ser um câncer, como pode não ser nada. E daí então você já imagina como é para uma pessoa ouvir essa informação de pode ser um câncer. Quando eu falo uma pessoa, eu já me refiro à minha esposa, porque para mim, minha cabeça estava 100% tranquila, como permaneceu. E eu pensei, se for, se não for, a gente vai resolver de qualquer forma. Você sempre foi uma pessoa com um pensamento positivo, assim, tão forte? Eu acho que Deus foi me preparando, foi moldando, talvez, para passar por esse processo e depois servir como exemplo para algumas pessoas. E como você falou, eu fui militar durante 8 anos, depois eu entrei na Faculdade de Educação Física, e junto eu entrei no esporte do jiu-jitsu. Então o exército me disciplinou, o jiu-jitsu continuou lapidando a minha mente, e minha fé em Deus, essa união toda me fez ficar bastante tranquilo diante das adversidades que a vida foi me colocando. E as pessoas, quando descobrem, né, ouvem essa palavra, câncer, todo mundo treme um pouquinho nas bases. Então, no seu caso, você tinha essa, digamos, essa couraça do otimismo, mas quem está perto sente, né? Sua esposa, seu pai. A minha maior preocupação era como meus familiares iam lidar com aquela notícia. Porque eu falo para você de coração, 100%. Eu estava super tranquilo, eu tinha 100% de convicção de que o que fosse diagnosticado iria se resolver. Então, minha maior preocupação era como minha esposa ia reagir, como meu pai iria reagir, como meu irmão iria reagir, como os familiares iriam reagir. E a gente percebe que não é da mesma forma. Você percebe que só a palavra já choca muito, porque no passado essa palavra ela era ligada à condenação. Então não tem mais jeito, não tem solução. Só que hoje em dia a ciência evoluiu, a tecnologia vem evoluindo. Então quanto mais cedo você descobrir, mais fácil fica de você
curar. De você ter além do diagnóstico, você ter um tratamento que realmente te leva para uma fase mais segura e a cura. Como é que foi para você o tratamento? Fala pra gente, você já conhecia a nossa Unacom? Foi uma surpresa para você? Porque eu sei que tem muita gente aqui em Feira de Santana que ouve falar, mas às vezes nunca entrou na instituição, né? Nessa parte do tratamento oncológico. E tem gente que chega lá e fica surpreso com aqueles equipamentos, com a tecnologia que é oferecida. Uma coisa que é um destaque para a gente, as pessoas, os pacientes sempre falam disso muito bem, é do acolhimento dos profissionais, né? Conta para a gente como foi o tratamento para você. Seria interessante que todos pudessem conhecer sem estar precisando. Porque eu vou lhe falar, parece que você está num mundo diferente. É do pessoal da limpeza ao corpo médico, é completamente diferente a recepção, o tratamento que você recebe, o acolhimento que toda a equipe, toda que eu digo 100%, seja da limpeza à equipe médica, todos, é completamente diferente. Você se sente acolhido, você se sente querido, você se sente seguro no tratamento. Profissionais de extrema capacidade em todos os sentidos. Então, meu primeiro contato foi com o Dr. Bruno, que daí então foi direcionando os exames até chegar no diagnóstico. Então, primeiro ele passou os exames, que eu sempre gosto de falar esse detalhe. No primeiro exame que a gente foi fazer, foi uma punção para identificar o que seria aquilo. Então, no primeiro dia, a gente na sala de exame, eu e minha esposa, eu vi uns livros de sala de espera. Eu peguei um livro qualquer, aleatório, e abri em uma página, do nada. E aí tinha escrito: e Deus disse, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Aí eu olhei para ela e falei: amor, você acha que isso aqui é por acaso? Olha quantos livros tem ali, e olha quantas páginas tem esse livro. Você acha que isso é por acaso? Aí ela olhou, ela ficou surpresa e falou: você viu qual é o capítulo e o versículo? Eu falei: não. Aí ela me deu de volta o livro. Quando ela me deu de volta o livro, era o dia do meu aniversário e o mês do meu aniversário. Ai, fiquei toda arrepiada agora. Hebreus 13:05. E daí então eu fazer falei aniversário assim, em maio. em maio, e taurino. E aí eu falei: e agora? Existe coincidência nisso? Não existe, então fique tranquila. E aí, daí então, foi quando o Dr. Bruno, o diagnóstico da punção, ele não veio consistente. Então o Dr. Bruno resolveu fazer uma cirurgia para abrir, onde foi feito no Dom Pedro. Mesma coisa que eu falo em relação ao atendimento, ao serviço, à prestatividade. Aí fez a cirurgia, retirou o nódulo, mandou para fazer uma imunohistoquímica. Foi daí que veio o diagnóstico de positivo de câncer. E daí então a equipe se reuniu, Dr. Bruno, Dr. Tiago Kaique, a equipe se reuniu para traçar, Dr. Túlio, para traçar o tipo de tratamento que seria isso aplicado. E Júpiter menciona que Dr. Bruno é cirurgião de cabeça e pescoço, né? Isso. Dr. Tiago Kaique é um dos nossos oncologistas. E Dr. Túlio é radioterapeuta, né? Isso. Então, esse trio, essa equipe, senta para discutir o teu tratamento, para planejar. É assim que funcionou para você? É assim que funcionou. E eles, analisando meu histórico de atleta, analisando minha idade, a composição, eles decidiram fazer, digamos, o tratamento nível hard. Fazer logo o mais forte, tendo em vista que eles, na identificação, eles suportam o tratamento. Então foi traçado 35 radioterapias, mais 3 quimioterapias. A quimioterapia, uma no início, uma no meio, uma no final, para potencializar a ação da radioterapia, que foram 35. Teve uma fase assim que você considerou mais desafiadora? Eu acho que para você não tem nada assim dificílimo. Claro que deve ter tido algum momento assim, mas qual foi? Eu digo pela sua forma de viver, pelo pensamento positivo, também você é uma pessoa que tem muita fé em Deus. Mas teve um momento assim que foi mais delicado para você, ou mais desafiador? Teve. O momento mais delicado foi quando estávamos avançando nas radioterapias. Eu acho que chegou em torno de 15
a rádio que seriam 35, chegou a garganta, a inflamação, a dor era tão grande, tão grande, intensa, que nem a saliva eu consegui engolir. Então era como se queimasse 24 horas no ar por dentro. Então era muito intenso. Então foi o momento mais delicado, aonde eu cheguei para o Dr. Túlio e pedi um medicamento para que reduzisse aquela dor. Foi daí então que ele falou, então vamos segurar, vamos dar um tempo, uns 10 a 15 dias e a gente volta. Aí eu falei, não, se a gente der esse tempo, a gente vai ter que acrescentar esse tempo no final, vamos levar. Ele, você consegue? Eu falei, vamos nessa. E aí esse foi um dos momentos mais delicados. E perto do final, parece que essa dor, ela conseguiu dobrar, e aí ele, não, vamos segurar. E eu falei, não. Se a gente segurar, a gente vai ter que acrescentar. Então, tá perto, vamos terminar. Então foi nesse momento, por conta da intensidade da dor, como se você tivesse uma garganta inflamada vezes 10. Só que isso é 24 horas no ar, ela não passa. E aí foi o ponto de eu já não conseguia mais engolir nem a saliva, imagine um gole de água, nem a água descia. alimentação. Não, aí a partir desse momento, qual foi a conduta? Colocar uma sonda, onde a sonda, a nasogástrica, vai pelo nariz, ela vem até o estômago, e toda a alimentação ela é feita através de seringa via sonda. Então foi o momento mais delicado, onde foi colocada essa sonda, e mesmo após o final do tratamento, seu corpo não responde 100% por conta do seu sistema imunológico. Então eu ainda fiquei quase 3 meses, foram 2 meses e 3 semanas usando sonda após o final do tratamento. Teve uma fase também que você precisou parar suas atividades físicas. Você é uma pessoa que se exercita muito, não é? Não apenas como professor. Você faz exercício normalmente. Diariamente. É como para mim, é como respirar, como me alimentar, faz parte da minha vida. Durante uma parte do tratamento, então, você teve que se limitar? Durante o tratamento eu iniciei normal, eu continuava trabalhando, eu continuava fazendo minha atividade, reduzindo, porque a atividade ela é importante para o paciente. Só que, conforme o tratamento foi avançando, você começa a se sentir um pouco mais fraco, o seu sistema imunológico ele já começa a ser reduzido, certo? Então você não pode se expor. Então chegou um momento que eu parei de trabalhar e tive que parar a atividade física, porque também o peso ele vinha descendo, principalmente quando eu coloquei a sonda. Então você vai perdendo peso, sua imunidade baixa, então é uma hora que você tem que se cuidar mais ainda. Concentrar energias 100% para a recuperação do organismo. Do organismo. Então foi nessa fase que eu parei de trabalhar e eu parei de treinar. E eu fiquei 100% de casa para o tratamento, de casa para o tratamento. De onde vem essa fé tão segura assim? Eu imagino que para algumas pessoas deve ser surpreendente. Eu tenho uma amiga, não vou revelar o nome aqui, mas certa feita ela foi fazer um exame e ela sempre foi uma pessoa muito desconfiada. Ela já vai para o médico imaginando que vai encontrar alguma coisa. Ela é ao contrário de você. E aí ela terminou o exame, ela ia saindo e o médico disse assim, boa sorte. Ela voltou, ela deu 2 passos. Por que você está me desejando boa sorte? E eu lembro disso agora porque você é exatamente o contrário, né? Então essa fé em Deus assim tão forte, de onde é que vem? Eu acho que vem da minha família, eu acho que vem do alicerce, acho que vem da minha criação. A gente sempre foi, desde pequeno, a gente fala de Deus, falar da existência do nosso Criador. Então, de rezar juntos antes de dormir. Então, eu acho que vem da base, eu acho que vem da família. E aí, cada vez mais em minha vida que eu precisava, eu sentia que Deus ele nunca me abandonava. Então, cada vez que você precisa e você sente a presença dele, eu acho que você fica mais forte ainda. Sim. E aí a sua fé, ela se torna inabalável. Como é que você tá? Aliás, eu ia falar do momento atual, mas eu quero lembrar uma cena que a gente ficava olhando lá nas redes sociais da Santa Casa, e eu lembro quando eu vi um vídeo que o pessoal preparou, sua família, seus amigos, marcando a última sessão de quimioterapia, de quimio de rádio, eu não tenho certeza. E foi muito emocionante, né? Porque vocês fizeram esse vídeo saindo da Unacom e a galera foi contigo, percorrendo ruas da cidade, todo mundo buzinando,
com balões. Foi muito emocionante aquilo. E para você, Júpiter, ter essa certeza e viver esse momento com a família? Se você, quando você olha, você sente essa emoção, imagine para mim. E detalhe, quando no último dia do tratamento, eu passei por dentro do supermercado, do estacionamento do supermercado que fica Vision Nacon, e quando eu tô passando, eu tô vendo 4 alunos meus, era uma aluna com 3 alunos, e eles estavam tipo assim, como se estivessem entrando no supermercado. E naquele horário da manhã, os 4 juntos, eles não tinham muita coisa a ver em relação aos seus trabalhos, aos seus locais, e eu... O que está acontecendo aí? Que reunião é essa? Sem entender ainda. Que reunião é essa? E aí eles se desconversaram. Não, a gente marcou aqui, a gente tá indo aqui no supermercado. Tá joia. Mas a ficha não caiu. Sim. E aí eu fui fazer a última radioterapia. Foi no dia 8 de maio. Era uma segunda-feira. E aí quando terminou a última rádio, que eu tô saindo, eu tô vendo aqueles carros com bola, com frases no para-brisa, com frases do lado, e o pessoal todo reunido, e aquela festa, e foi extremamente emocionante. E foram me seguindo até chegar em casa. E aí buzinando pela cidade, e aí falando sobre o final do tratamento, e venceu, e terminou, e acompanhando, e tipo uma carreata, sim. até chegar em casa e se reunir todo mundo e fazer uma oração. Foi um momento marcante. Como é importante registrar esses momentos. Eu acho que incentiva as pessoas, motiva, dá mais fé, crença, né? Quem de repente vacila. E a gente percebe também que dá pra gente ver muita coisa bacana nas redes sociais, que às vezes a gente encontra realmente coisas que não valem tanto a pena. Agora, conta pra gente como é que tá Júpiter hoje. Após um ano e aproximadamente quantos meses que você concluiu o tratamento? Eu finalizei no dia 8 de maio de 2023. Então, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Praticamente um ano e 6 meses do final do tratamento. E, graças a Deus, quando eu falo isso, quem está perto de mim, eu falo que, tipo assim, eu voltei muito mais forte. Mentalmente e fisicamente, em relação a tudo. A minha fé, ela dobrou, a minha intensidade nas coisas que eu faço, ela também dobrou. Meus treinamentos físicos, eles estão muito melhores em todos os sentidos. Inclusive, agora em outubro, foi meu retorno às competições. E aí eu vinha dizendo, que foi do SESI, e eu vinha dizendo que quando eu voltasse, eu ia voltar numa performance diferente. Isso eu só atribuo a Deus. É um instrumento para a gente mostrar o poder dele quando ele quer. Então eu acredito que eu tive que passar por tudo isso para hoje eu dizer assim, ó, tenham fé, acreditem fielmente. Se você acreditar com toda a sua energia, com toda a sua força, no final dá certo. E eu queria mostrar na competição realmente o poder dele, transformador, o que ele é capaz, para que sirva de exemplo para outras pessoas. E graças a Deus foi perfeita a competição. Maravilha. Fala pra gente então um pouquinho da carreira no jiu-jitsu. Você falou das competições, você acumula títulos aí, né, no jiu-jitsu. Quando eu entrei na faculdade, eu quis testar um pouco de cada esporte para que depois de formado eu pudesse ficar naquele que eu mais gosto, porque eu sempre ouvi dizer que, tipo assim, quando você faz o que você gosta, você não trabalha, você se diverte. Então eu testei vários esportes, entre eles a corrida. E quando eu encontrei o jiu-jitsu, eu descobri o jiu-jitsu, foi amor à primeira vista. Porque você tinha que raciocinar muito, diferente do que as pessoas pensam. Quem não conhece fala assim, é um agarrando o outro, sabe como é aquele pensamento antigo que eu já tive. Mas quando você pensa que é um xadrez humano, você não pode fazer uma jogada sem pensar na próxima. Então se você fizer um movimento sem pensar no próximo,
O adversário te oponente domina. vem, capitaliza e te finaliza, e acabou o jogo. Então, você está construindo novos caminhos neurais. Cada treino é diferente. Você aprende uma posição diferente, você aprende uma defesa diferente, um ataque diferente, uma estratégia diferente. Isso vai criando novos caminhos, novas conexões. E isso é muito fantástico. E você se superar e você conseguir reverter situações dentro do jogo, isso aí é fascinante. Então, Qualquer pessoa pode praticar jiu-jitsu? O que é que você diria? eu diria que qualquer pessoa pode praticar jiu-jitsu. Você só tem que ter o cuidado de saber a escola que você vai procurar, a equipe que você vai procurar, o professor que você vai procurar, porque ele não pode ser aquele professor que tem uma visão somente de competição. Ele tem que ter uma visão muito maior do que só a competição. Porque cada pessoa ela tem que ser tratada de forma individual. Então, eu tenho amigos que começaram com 40 anos, eu comecei com 30. Eu tenho amigos que começaram com 40, hoje com 57 é campeão mundial, é campeão europeu, é campeão brasileiro, acumula títulos. Então, eu tenho um aluno e amigo, eu conheci ele fazendo pilates para melhorar a flexibilidade para a luta, para a competição. E ele me perguntou o que você perguntou. Com qualquer idade pode? Eu falei, pode. E você pode. E eu lhe digo, se você começar, você não para mais. É o Dr. Rui Day. Hoje é um amigo particular, é um aluno que mergulhou nesse mundo e hoje está maravilhado com o mundo do jiu-jitsu, porque realmente é fantástico. E eu lhe convido um dia a fazer uma aula com a gente. Ai, meu Deus, será uma honra. Será que eu consigo? Consegue. Fiquei desafiada agora. Consegue. Muito obrigada, Júpiter, pelo convite. Maravilha, me senti desafiada a fazer essa aula. E você falou aí de é médico também, doutor Rui, que você tinha mencionado agora há pouco, seu aluno? Doutor Rui é um neurocirurgião. Fantástico. E a gente tem um provedor da Santa Casa que é seu aluno, né? Malha contigo, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, um abraço para ele. E eu falo dele aqui porque é um exemplo também de disciplina, é uma pessoa que se dedica muito, pratica esportes todos os dias, acorda muito cedo. Júpiter, o que é preciso para quem não tem uma disciplina, não é tão focado? Porque eu vejo o atleta como uma pessoa, sobretudo, que tem muito foco, muita disciplina, muita dedicação. Quem não tem essa rotina como você desde cedo, pai militar, você acha que dá para a pessoa formar ainda essa conduta durante a vida? Eu acho. Se você começar a pensar nos benefícios que a atividade física vai trazer para sua vida, eu acho que isso já começa a te dar acender uma luz. Você fala assim, ó, eu vou enfrentar, eu vou começar, eu vou dar o primeiro passo. Se você pensar, a atividade física, ela vai me trazer longevidade. Ela vai me levar a ser um idoso independente. Eu vou frear o processo de envelhecimento. Eu vou frear o processo de perda hormonal. De forma que eu não perca força, eu não perca valências físicas. Eu vou dar um freio no tempo. Então, quando você começa a pensar nos benefícios... Viver bem. Quando você começa a pensar nos benefícios a nível de saúde, isso te dá um ânimo, uma vontade de iniciar. E foi o que eu falei na aula de segunda-feira. Por menor que seja o passo que você der, ele é infinitamente maior do que qualquer das suas intenções. Então, você que nunca treinou, não quero treinar de segunda a sexta, não quero treinar 1 hora. Vá 3 vezes na semana, comece por 30 minutos, comece com uma caminhada, coloque um tênis confortável, dê uma caminhada de 20 minutos, dê uma caminhada de 10, mas dê o primeiro passo. Você vai ver que dali você vai tomando gosto, vai sentindo os benefícios da atividade, vai sentindo a produção de hormônios que são benéficos quando você começa, e aí daqui a pouco você está viciado. Agora tem que começar aos poucos. E aí aumentando a carga e percebendo também que o esporte faz bem, né? Essa movimentação. E agora, como é que você se sente nessa fase, Júpiter, da sua vida? Depois de ter enfrentado esse desafio que você contou pra gente. Quem é o homem Júpiter de hoje? Eu acredito que minha disciplina ela dobrou.
E eu acredito que hoje eu tenho eu vou dizer, eu tô 100% mentalmente e fisicamente. E eu acredito que agora eu tenho uma missão de poder transmitir isso para outras pessoas, de levar o conhecimento, de levar a informação para quem está passando pelo que eu passei, por pessoas que provavelmente possa vir a passar pelo processo. Eu acredito que agora eu tenho uma missão de poder ajudar pessoas para enfrentar o que eu enfrentei. Então, As pessoas eu te me sinto procuram hoje, assim nas tuas redes sociais para saber mais desse teu momento? Falam procuram, contigo? procuram, e eu percebo que procuram de forma um pouco tímida ainda. Eu, inclusive, eu me coloco à disposição. Sim. Pode me mandar mensagem no Instagram, podem me ligar, podem me procurar. Então, sempre que me procuram, eu falo, ó, eu vou tentar ajudar da maneira que eu posso. E aí, individualmente, eu tento ajudar cada um, mas eu percebo que é muito tímido ainda. As pessoas têm um pouco de tabu ainda, né? Ainda Tem tem. dificuldade de falar sobre certos temas. Tem pessoas que preferem se retrair do que buscar ajuda. Acham que estão se expondo. Isso, perfeitamente. Mas aquelas que me procuram, eu, de coração, eu tento me doar da forma que eu posso. Fala pra gente quais são os seus planos para o futuro. Você tem um filho. Outro dia eu tava lá te olhando nas tuas redes sociais, no Instagram. Eu lembro quando sua esposa estava grávida. Fala pra gente deles um pouquinho. Foi uma fase bem complicada para ele, porque ele não entendia. Ele vai fazer agora, dia 25 de novembro, ele vai fazer 5 anos. Então ele percebeu aquela minha ausência com as brincadeiras, com a presença, só que ele não entendia muito. Então a mãe tentou ao máximo suprir minha ausência, porque durante o tratamento tem horas que você fica, sabe o que é, retraído, sua fé não muda. Mas por conta de enjoos, por conta da medicação, você fica um pouco silencioso, você fica um pouco isolado. Pouco ausente. Até um pouco ausente, até por conta das reações da medicação. Sim. É muito enjoo durante o dia. E aí essa parte você não consegue controlar. Sua mente é positiva, mas a parte física da coisa, você não consegue ter um controle. Sim. Porque a medicação é muito forte. Então, nessa fase, minha esposa ela foi extremamente guerreira, extremamente importante em suprir isso com ele. Ele sentiu bastante, até na escola o comportamento deu uma mudada. Ele sentiu, ela também sentiu, mas eu sempre falava com ela que aquilo ali ia passar. É uma fase. Seria uma fase que depois a gente iria compensar, como a gente vinha compensando. Chico Xavier fala, difícil. isso vai passar. E passa. É uma fase, é difícil para quem está enfrentando, nem todo mundo consegue, mas passa. Acredite que passa. E você saiu mais forte, né? Como você falou pra gente. Graças a Deus, graças a Deus. Os planos para o futuro é continuar levando o conhecimento para pessoas, levando o conhecimento para o máximo de pessoas que possam passar de forma mais tranquila, de que possam passar mais fortes e de que fortaleçam também sua fé. Eu acho que o fato da gente viver num mundo mais conectado, com mais acesso à comunicação, nesse sentido dos tratamentos, muitas vezes ajuda a gente a perceber que existem pessoas que estão passando por certas fases com muito mais tranquilidade. Então a gente vê artistas, influencers falando das doenças em certos momentos com muito mais coragem, muito mais altivez, né, de falar daquilo. Não é fácil. O exemplo de Preta Gil, recentemente Vera Viel, a esposa de Rodrigo Faro. Então, eu acho que o fato da gente ter menos tabus em alguns momentos também ajuda as pessoas a perceberem que existe vida após o tratamento, após o diagnóstico e o tratamento de câncer. Eu acho que o segredo está aí, é ir falar, é ir expor, é mostrar os exemplos para que aquelas outras pessoas que estão enfrentando se fortaleçam. E aquelas que ainda não sabem algum detalhe, tenham segurança do que ela pode passar, do que ela pode sentir e de que forma ela pode tratar isso, contornar
Porque aquela situação, aquela aquele situação, momento. porque cada um ele responde de uma forma. Isso. Mas quanto mais você ouve informação de pessoas que já passaram, isso te traz uma segurança a mais. Pode servir de ânimo, de exemplo de que existe vida após, né? Como eu estava comentando. Ai, foi tão bom. Por mim, a gente passava mais 1 hora aqui batendo papo. Amigo, um prazer muito grande bater esse papo. O microfone está aqui, mas meio que controlando a gente, mas a gente dá essas mãos. Queria te dizer que sou muito feliz de ter te conhecido antes e ter acompanhado essa fase. E eu tenho maior admiração por você, tá? Fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço, representando a Santa Casa de Feira de Santana. Muito obrigada por você ter vindo, por você abrir o jogo assim com a gente. E eu queria terminar pedindo a você para mandar essa mensagem para a galera que está nos assistindo, essa mensagem de superação. A mensagem que eu sempre deixo é que nunca desistam, sempre tenham fé em Deus, acreditem no Criador, independente de religião. Sempre falo, acredite que existe um Criador, que existe um Pai que nos ama e que se a gente tiver fé, a gente vai sentir o poder dele. Então, assim, nunca desistam, fortaleça sua fé, em frente, faça o que tem que ser feito. Não esconda, não espere, dê o primeiro passo, como eu falei, dê o primeiro passo e fortaleça a sua fé todos os dias. Aí você vence. Sim. Obrigada, Júpiter. Pessoal, então o Domcast vai ficando por aqui com essa entrevista, como eu disse para vocês, maravilhosa. Quero dizer para vocês que o Domcast você pode conferir no nosso canal no YouTube, tá? Você fica também por dentro de todos os assuntos da Santa Casa lá no Instagram, Santa Casa FSA. E também você pode assistir esse episódio na plataforma Spotify, buscando por Domcast. Até o próximo episódio e muito obrigada pela atenção.